Mauro já está me ouvindo? Bom, Mauro, bom sim, dia, pô. Coisa já começa, logo cedo o pau já começa a comer aqui. O presidente atacou o senador e alguns senadores da CPI, e o senador respondeu com um tom elevadíssimo. Então a situação vai ficando complicada. Sem ler a pauta aqui, mas muito por isso, né? Bem porque, o Guilherme, não dá para eu perguntar para o Mauro se ele acredita que tem corrupção no governo. Ele é um cara de pesquisa, ele tem que falar sobre a pesquisa dele, não sobre a opinião dele. Né? Cara de pesquisa dificilmente dá opinião como cidadão. Eu acho que é assim que deve ser, se ele quiser dar, tudo bem. Mas eu começo pelo contrário, pelo que disse o senador agora aqui. O clima está muito tenso, o presidente normalmente não reage bem quando a coisa andava bem. Ele reage muito mal quando a coisa anda mais ou menos mal. Agora está reagindo pior ainda quando a coisa está degringolando, porque não havia denúncias de corrupção que batiam diretamente no Planalto. E agora há, com o Covaxin, hoje foi aberto inquérito pela Polícia Federal para apurar casos de prevaricação do senhor presidente da República. E o Bolsonaro começou com esse negócio de não ter eleição e só se tiver voto impresso. E de repente parece que saiu uma pesquisa, eu acordei tarde, né? A pesquisa que vocês fizeram sobre se o brasileiro acredita que o governo Bolsonaro é corrupto ou não. O resultado dessa pesquisa qual foi mesmo, o Mauro? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer falar com você novamente. 70% acreditam que há corrupção no governo. Pode falar. Não, eu ia já adiantar, se 70% acreditam que há corrupção no governo, isso deve estar diretamente ligado à última pesquisa de intenção de voto, quando o Lula começa a se distanciar do Bolsonaro pelo Datafolha, não é isso? Na verdade, o conjunto de resultados dessa pesquisa é bastante... Conjunto da obra, né? Preocupante. Sim, o conjunto da obra é bastante preocupante para o governo. Foram várias, a gente tentou cercar aí vários aspectos do atual momento, a gente quis dar um retrato amplo desse momento, e o que nós observamos é que, como na pesquisa anterior, já havia sinais de que o Bolsonaro estava perdendo popularidade, principalmente nos segmentos mais ricos e mais escolarizados da população. E agora essa pesquisa mostra que esse descontentamento se espraiou por todos os segmentos da sociedade. Então essa série de resultados que o Datafolha mostra deveriam ser considerados pelo governo federal e não negados, né? Se houver negacionismo em relação aos resultados das pesquisas, o risco que o presidente corre é que sua campanha sofra dos mesmos males que o negacionismo do presidente nesse tempo todo provocou no Brasil. Então a campanha dele, de fato, está em risco. São diversos aspectos aí muito contundentes que mostram o descontentamento da população com a postura do presidente. Mas eu disse que a situação do país é terrível. Há riscos das instituições? Acredito que não, as instituições estão fortalecidas. Há risco de golpe militar? Acredito que não, porque eu acho que nem Exército, nem Marinha, nem Aeronáutica tem clima para isso. Se bem que os comandantes estão lá, os comandantes trocados pelo Bolsonaro e teve aquela nota agressiva do Braga Neto, mesmo assim acho que não há risco de golpe no Brasil. E acho que essa história do Bolsonaro, de se não tiver voto impresso não ter eleição, eu acho que isso é mais por causa do resultado, não só da pesquisa do Datafolha, mas de outros resultados aí, de outras pesquisas também. Agora, o Bolsonaro chamar o cara de pateta e o cara chamar ele de macaco guariba, e eu expliquei por quê, porque até eu fiquei surpreso, pode não ter sido desproporcional a resposta, mas foi mais pesada do que pateta. Podia ter usado outro nome,
usando revista em quadrinhos lá, tem lá. Eu não vou falar aqui porque vou dizer que eu que falei, então, mas tem lá, ele podia ter usado outro personagem de quadrinho para responder. Mas ele usou um macaco lá da Amazônia, acredito que seja da Amazônia, estado dele, para mandar-lhe uma resposta muito mais agressiva do que a colocação do Bolsonaro. Esse é o detalhe. Agora, a Folha, depois do Datafolha, sai com uma manchete histórica que arrebentou com o Bolsonaro. E agora coloca, entre outras coisas, eu não vi a pesquisa, tem uma pergunta aqui se o Bolsonaro é falso. Você não acredita que... Eu nunca vi pesquisa assim, nesse nível. Você não acredita que elevando um tom também, em termos de pesquisa, possa provocar ainda mais o presidente? Aí eu não sei qual vai ser a reação dele. O cara, quando está bem, reage mal. Quando está muito mal, eu não sei qual vai ser a reação dele. Se bem que ele nunca adorou a Folha, né? Eu mesmo já defendi a Folha umas 10 vezes aí. Quando ele mandou parar de comprar a Folha e tal, quando ele disse que não era confiável. Eu cheguei a dizer o contrário, porque eu penso realmente diferente dele, nesse aspecto e muitos outros. Mas esse tipo de colocação não torna ainda mais agressivo o ambiente de eleições, o Mauro? Datena, você se refere a esse resultado, né, dessa bateria de imagem que nós fizemos, que gerou uma manchete da Folha, que foi a maioria vê Bolsonaro como autoritário, despreparado, incompetente, indeciso, pouco inteligente, falso e desonesto. Essa é uma bateria que a gente tem aplicado já desde o início do governo. E aplicamos também para outros governantes. E é o que a gente chama são perguntas dicotômicas. A gente dá as duas opções para o entrevistado. Bolsonaro, na sua opinião, Bolsonaro é autoritário ou democrático? Preparado ou despreparado? E aí, daí por diante. E assim para todo mundo, então, né? Não é a pergunta. Sim. Não é a pergunta que é contundente. Na verdade, as respostas são contundentes. E todas, pela primeira vez, são negativas e com bastante folga em relação às respostas positivas. Então, não acho. Isso faz parte da democracia. A gente pode perguntar o que quiser com responsabilidade, desde que sejam... que a gente dê os dois lados, né? Então, a gente deu os dois lados, apresentou os dois lados para os entrevistados e a maioria absoluta dos brasileiros hoje tem uma imagem bastante negativa em relação à postura de Bolsonaro. A reprovação do presidente Jair Bolsonaro acho que atingiu o patamar maior até agora, 51%, não é isso? Tem um perfil desses eleitores ou é diversificado? Tem um perfil desses eleitores ou é diversificado? São os pobres, os menos escolarizados, nordestinos e mulheres, principalmente, que derrubam a popularidade do Bolsonaro. É interessante lembrar que no final, na reta final da eleição em 2018, pouco antes, às vésperas do primeiro turno, as mulheres votavam mais em Haddad e os homens mais em Bolsonaro. E especialmente as mulheres pobres. Entre as mulheres mais pobres, o Bolsonaro perdeu para o Haddad, e entre os homens mais pobres, ele ganhou. E agora isso continua esse contraste entre homens e mulheres, mas mais acentuado agora entre homens mais pobres e mulheres mais pobres. Então essa parte muito numerosa do eleitorado e que decide a eleição, que nesse momento também passa a rejeitar majoritariamente o presidente. Nas eleições passadas, o Bolsonaro foi eleito pelas administrações desastrosas, principalmente Dilma Mantega, da esquerda. Não é? A prisão do Lula também, e daí por diante. Ele foi eleito por isso. Não digo que ele não tenha méritos para ter sido eleito,
Está se provando que não tem tanto, né? Mas que quem elegeu o Bolsonaro foi a esquerda, incompetência da esquerda, os governos de esquerda, ou por acusação de roubo, uma série de detalhes, conjunto da obra também, né? E o Lula foi para a cadeia. Agora, quando houve essa ascensão do Lula nos votos e a queda do Bolsonaro, é possível que os votos que o Bolsonaro perdeu, qual é a parte desses votos que o Bolsonaro perdeu que pode ter ido para o Lula, ou isso não especifica a pesquisa, ou dá para perceber que gente que votou no Bolsonaro poderia votar no Lula? Datena, 25% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno em 2018, agora estão votando em Lula. Então ele perdeu um quarto dos seus eleitores para Lula. Provavelmente são eleitores que tinham mudado o voto em 2018 do PT para Bolsonaro, por conta das acusações todas em relação ao mensalão, etc., e que agora voltam para o PT, para o Lula. É claro que, nesse momento, o Lula está numa posição muito mais favorável diante da opinião pública do que Bolsonaro. Ele teve aí vários julgamentos cancelados, enfim, e voltou à vida pública, né? Então ele tem, não há o contraditório nesse momento em relação a Lula, e muito contraditório em relação a Bolsonaro. Durante a campanha, o bicho vai pegar, né? Durante a campanha, haverá acusações de parte a parte, e tudo isso deve, enfim, vai ser um quadro talvez bem diferente desse que a gente está vendo agora. Mas tudo que já tinha que ser dito do Lula, eu acho que já foi, né? Foi mais do que esgotado. É aquela história que eu falei. E ainda existem essas acusações e ainda existe a possibilidade de investigação. Não vai ter mais, porque já acabaram com a segunda instância, então o Lula não vai ser preso de novo, não vai ser julgado de novo. Nós voltamos àquele Brasil de antigamente, antes da segunda instância, e quando há uma investigação que não é considerada boa, e principalmente um julgamento que é considerado viciado, e o julgamento do Moro foi considerado com uma série de erros técnicos, dificilmente o cara vai voltar a ser julgado por aquilo. Mas, para parte da população, paira sobre o dúvida, sobre o Lula, a dúvida de que ele não foi julgado corretamente, não foi investigado corretamente, mas pode ser culpado pelos crimes que lhe são atribuídos, não é? Se bem que indúbio pro réu. No caso do Lula não, porque já foi acusado de tudo, mas de tudo que você pode imaginar. Para ele, esse aspecto não tem mais do que você acusar o Lula, vai acusar sei lá, só se descobrirem coisa nova aí. Agora, o Bolsonaro, ele tem um problema, ele pegou o governo no meio de uma pandemia, isso é claro, qualquer um sofreria. Ele reage muito mal a essa pandemia, quando prega negacionismo e tal. Tem mais de 500 mil mortes no Brasil, desemprego pra caramba. Mas ele fala, a culpa não é minha, a culpa é dos governadores e tal. Até aí tem defesa. O goleiro pode pegar, mesmo sendo pênalti, né? Agora começa, ao lado dele joga a defesa que ele fez no primeiro pênalti, que a economia está se recuperando. E ele vai meter toda a grana que tem auxílio emergencial, a economia vai se recuperar, porque pior que está, a não ser que aconteça uma quarta, quinta ondas, a economia vai se recuperar, vai ter mais emprego e daí por diante. Agora, pesa também sobre ele uma coisa que ninguém tinha falado sobre corrupção a ser investigada com compra de vacina e essas coisas que é tais. Nesse quadro todo, lá e cá, é possível que o Bolsonaro se recupere e recupere essa diferença com o Lula, porque a gente está longe das eleições, e mude completamente o quadro, porque também existe a possibilidade de piorar, né? Os gringos já estão em quinta onda de pandemia. Mas é possível e há tempo para que o Bolsonaro se recupere para competir com o Lula, ou você, particularmente acostumado a mexer com números, não vê essa probabilidade? Quando o cara começa a descer a ladeira, é difícil subir. Não, é possível sim se recuperar. Um exemplo disso é o próprio Lula.
que durante o mensalão ele chegou em níveis baixos de popularidade e depois, durante a campanha, na campanha de reeleição, ele se recuperou e saiu como o presidente melhor avaliado, por 81% da população. Então, sempre há a possibilidade de se recuperar. Mas esse caminho para o Bolsonaro está cada vez mais estreito, porque esses números contundentes aí de reprovação em todos os aspectos, eles são crescentes. Né? Em relação às 3 últimas pesquisas, todos os gráficos que a gente olha são de crescimento da rejeição ao Bolsonaro, em todos os aspectos. Se há um aspecto positivo nessa pesquisa, é a avaliação, por exemplo, do Ministério da Saúde, que vem recuperando prestígio junto à população, né, a partir da saída de Pazuello. Então, esse é um ponto positivo para o governo, mas não exatamente para o Bolsonaro, porque as posturas deles são completamente diferentes da postura do ministro da Saúde atual. Então, fica muito claro, Datena, que o Bolsonaro tem que mudar de atitudes. Ele tem que olhar os resultados das pesquisas todas que estão sendo divulgadas e tomar atitudes, mudar de postura. Do contrário, vai ficando cada vez mais difícil a possibilidade de reeleição. É que todo mundo reage muito mal à pesquisa, todo mundo fala que não acredita em pesquisa ou que o cara está roubando quando a pesquisa é contra você. Todo mundo reage muito mal. E quando o cara é o Bolsonaro, ele reage pior ainda. Ele, quando vê a pesquisa, ele fala que não acredita, mas acredita e aí ele perde a cabeça. Aí ele começa a distribuir porrada para todo lado. Esse negócio de não acreditar em pesquisa, todo mundo acredita. Finge que não acredita quando o resultado é ruim para você. Quando o resultado é bom, putz, pô, eu sou maravilhoso, essa pesquisa é fantástica, eu sou demais. Por isso que a pesquisa que o partido pede para os caras tem que ser uma pesquisa isenta, porque não adianta nada o cara te elogiar que você só vai se ferrar. Você precisa saber os pontos fracos para poder corrigir daí por diante. Acredito que seja assim que funciona, seria uma coisa lógica, apesar de eu não entender de pesquisa e nem de perto pretender entender como você entende. Mas dessa recuperação de votos do Bolsonaro, acredito que é onde ele tem maior chance. No Nordeste ele não tem, porque o Lula lá é que nem o Padre Cícero. Não adianta, a não ser que ele, sei lá, resolva os problemas todos do Nordeste em um ano. Com as mulheres, acho difícil que ele tenha uma imagem negativa com as mulheres. Mas os 25% dos indecisos, né, que votaram não é que são indecisos, é que o Lula ganhou do Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro porque não quiseram votar para o Lula. Provavelmente, claro, era cara que tinha votado no Lula e votou no Bolsonaro. E voltou para o Lula. Esse cara ainda aí está cambaleando. Né? Se houver alguma coisa que aponte ou que justifique os votos que ele teve no Bolsonaro na eleição passada, é aí que o Bolsonaro tem que pescar os eleitores dele. Isso de orelhada, porque eu não sou técnico, mas só de ouvir a sua colocação, eu tenho a impressão que é aí que o Bolsonaro tem que tentar reconquistar o cara que votou nele e que hoje votaria no Lula. Ou eu estou enganado? Nas últimas eleições, a gente tem percebido que o Brasil se divide em 3 terços. Um terço do eleitorado que tende mais a votar na esquerda, centro-esquerda, um terço na direita ou centro-direita, e um terço que são os eleitores que a gente chama no Datafolha de eleitores pêndulo, que, a depender da conjuntura, escolhem um lado ou outro. Eles migram de uma candidatura a outra. Isso foi muito evidente na eleição de 2018, quando a gente viu vários eleitores do PT em eleições anteriores migrando para Bolsonaro, né? Assim como os eleitores do PSDB, em maior número, proporcionalmente, também migraram para Bolsonaro. E são esses eleitores menos convictos que têm mais chance de serem convencidos, né? Tem mais abertura para o convencimento. Eu acho que
as campanhas têm que prestar bastante atenção nesse eleitor pêndulo, porque os dois terços são mais bem definidos, eles votam na centro-esquerda ou na centro-direita de forma mais convicta. Mas a pesquisa, do mesmo jeito que ela estimula o cara a competir, ela desestimula também. Né? Porque não adianta você ter um carro ruim, não ter apoio da equipe e tentar ganhar da Red Bull ou ganhar da Mercedes. Você não vai chegar. É uma corrida que não vale a pena. Você fala assim, não vou correr mais aqui. Eu vou correr na Fórmula Indy. Tá? Que nem eu. O cara me botou lá como candidato, o partido me colocou como candidato a presidente da República. Eu assumi publicamente essa colocação, sou pré-candidato mesmo pelo PSL, já falei numa entrevista com o Sakamoto, acabou saindo, eu falei para ele. Mas, obviamente, se eu não tiver carro para chegar, eu não vou concorrer ao presidente da República. Para que eu vou correr uma corrida que eu vou perder? Isso depende de base científica, é pesquisa, é apoio popular. Senão não vou correr contra o Bolsonaro e contra o Lula, porque não tenho chance de ganhar. Mas se houver a possibilidade, eu não tenho medo nenhum de concorrer nem com um nem com o outro. Agora, e como eu, tantos, não é? Agora, a partir do momento que havia polarização, olha lá, 35 Lula, 32 Bolsonaro, ou o inverso, o candidato que poderia surgir como terceira via, Ciro, Dória, Leite, Mandetta, Moro, Huck, na época, esses caras viam lá a pesquisa, o Luciano me falou, o Huck, eu não dava. A partir do momento que o Lula entrou, polarizou, eu não vou correr essa corrida. Né? Então desestimula o surgimento de uma terceira via. Mas a partir do chamado derretimento do presidente da República hoje, há a possibilidade de que surja um terceiro nome para a terceira via, ou você ainda acha que a tendência dessas eleições é para uma polarização? Nesse momento, Datena, eu não vejo nenhuma candidatura, quer dizer, eu não, os números não mostram nenhuma candidatura que faça frente à empatia que a população tem, que segmentos da população tem em relação a Lula e Bolsonaro. Os dois, ambos são muito carismáticos aos olhos dos seus eleitores e conseguiram um contingente aí de eleitores fiéis bastante importante. Agora, a gente faz sempre, a cada pesquisa, um estudo que para perceber quem são os eleitores, quantos são os eleitores fiéis e que concordam com tudo o que Bolsonaro diz, que votaram nele no primeiro turno e no segundo, que acham o seu governo ótimo ou bom, enfim, aqueles bolsonaristas bastante convictos. E essa taxa era de 15%, muito estável durante o ano passado e início desse ano. A partir de março, essa taxa caiu ali para o patamar dos 10%, 12%, né, mais próximo dos 10%. Então, o Bolsonaro está perdendo também eleitores fiéis, eleitores que sempre foram muito firmes em relação ao voto. Então, isso também está caindo. E mostra, talvez seja um dos resultados mais importantes da pesquisa, porque mostra que a fragilidade do governo Bolsonaro e da campanha futura de Bolsonaro está aumentando. E isso aumenta, claro, as chances de uma terceira via. Olha, tudo vai depender Moro muito. parece que não vai. Não, desculpa, o Moro nós nem colocamos nessa rodada, porque o Moro parece que não vai, o Luciano Huck não vai. Eram candidatos que poderiam ser terceira via. A coisa sobra mais para o Ciro do que para os outros, ou o Dória, ou o Eduardo Leite, ou sei lá, quem quer que seja. Mandetta. Ciro e Dória sobra mais para o Ciro? Ciro e Dória estão praticamente com as mesmas chances nesse momento. E aí Mandetta um pouco mais abaixo. Né? Eu acho, Datena, em relação à sua candidatura, né? Eu me lembro
de quando o Silvio Santos lançou a candidatura dele em 89, faltando 2 semanas para a eleição, e foi um terremoto na campanha, porque ele saiu com números bastante expressivos. Nós do Datafolha não medimos porque não deu tempo, quando a gente já tinha se organizado com o nome do Silvio Santos no questionário, e a pesquisa ia no dia seguinte, ele foi impugnado. Mas houve uma pesquisa do Gallup que mostrou o Silvio Santos saindo à frente de Collor, né? Depois, numa segunda oportunidade, em 2002, Silvio Santos também lançou a candidatura a presidente, quando a Rosiane Sarney liderava, e ele saiu ali com 16% pelo Datafolha. Então, é isso. O paralelo que eu encontro é com esse lançamento aí do Silvio Santos. Mas era uma situação bastante diferente da de hoje, né? Era um outro país, em 89, a eleição era uma festa, e ele entrou faltando 2 semanas, foi muito confuso. Não, e o Silvio é um comunicador inigualável. O Silvio Santos o Silvio Santos era um cara inigualável. Então ele saiu 2 vezes, né? Os caras reclamam que eu saí 4, mas o Silvio já saiu 2, tá vendo? Bom, mas 3, nesse ano... Ele concorreu... 3, pronto. Ele concorreu à Prefeitura de São Paulo, depois tentou o lançamento da candidatura ali em 89, e em 2002 também, quando a Rosiane, no começo da campanha, quando a Rosiane liderava. 2002 foi um ano para o Silvio Santos de muita exposição, porque teve o sequestro da filha, e teve a Casa dos Artistas, ele estava no auge. Dessa vez o que eu vi, é um comentário, era entre a Cidral, o Sakamoto e o Joel Pinheiro. Aí o Joel falou assim, isso aí o Datena não vai sair nada, porque isso é estratégia dele. Agora, primeiro foi senador, depois prefeito, agora quer ser presidente da República. Eu disse ao Joel que a opção não era minha, não. A de presidente é do partido. Foi a opção que me deram. Mas eu tenho chance de sair ao Senado ou ao governo de São Paulo, dependendo do carro que eu tiver que correr. Se eu não tiver carro para correr com esses caras, eu não vou correr. Agora, se tiver carro para correr, você pode ter certeza que eu não tenho medo de correr com esses caras de jeito nenhum. Não tenho medo mesmo. Eu estou de peito aberto para disputar qualquer eleição, mas também não sou otário, não. Ninguém é burro de disputar uma eleição sem chance nenhuma de perder. Eu não ia correr com o carro daquele russo lá, o Mazepan, ou Mazepin, sei lá o nome dele, para disputar com os caras da Red Bull, com o Hamilton, com o Verstappen. O cara tem que ter consciência daquilo que pode, não adianta nada. Eu disse, não sei, quem me perguntou, não lembro quem era. Acho que foi o Sakamoto mesmo. O cara falou assim, ô Datena, mas você quer ser presidente? Eu falei assim, eu queria ser astronauta, tá? Mas o máximo que eu consegui foi voar num caça supersônico da Marinha, foi lá, 1.200 km/h, sei lá quanto foi. Mas eu não saí da atmosfera. Quer dizer, não é você querer, é você ter chance de chegar na Lua. Você precisa ter foguete para chegar na Lua. Agora, vamos esperar para ver como é que está também. É muito começo de campanha, eu acho que a gente está longe, tem que cuidar realmente da pandemia. Vamos ver como é que o país sai dessa crise terrível, espero que saia, para depois a gente falar claramente de eleições, mas esse trabalho seu e de todos os pesquisadores é um trabalho muito importante, porque isso pode decidir a eleição. Se você pega um pesquisador mal intencionado, como já houve em outras épocas, você elege tanta gente ruim, não é? Então o trabalho da pesquisa é seríssimo, porque o futuro do país passa pela orientação da pesquisa, tanto para quem vai concorrer, mas principalmente para quem está sendo influenciado pela pesquisa, porque isso acontece mesmo. Agora, pelo que eu entendi também, o voto útil dessa vez vai funcionar da forma que funcionou na última eleição ou nem tanto, o Mauro? O voto útil tem sido utilizado cada vez mais pelos eleitores, especialmente aqueles eleitores que decidem mais tarde. A gente tem cerca na última eleição, em 2018, a gente teve cerca de 25% dos eleitores que decidiram na véspera ou no próprio dia da eleição.
o voto. E esses eleitores aguardam todas as informações, as últimas declarações, o noticiário da noite de sábado, as manchetes de domingo, enfim, para ir e a conversa com os seus semelhantes, né, com os parentes, amigos, e esperam até o último momento para decidir. Esse é um fenômeno cada vez mais frequente. Que coisa! Nas eleições do Brasil. Eu sabia disso. Para mim é uma novidade. Tem gente que escolhe um dia antes ou na hora lá, mais ou menos isso. Eu não sabia disso, não. Isso é interessante saber. Eu pensei que você ia falar, quando você disse mais tarde, eu pensei que você ia falar em relação ao segundo turno. Quer dizer que até a hora do cara ir lá votar, ele pode ser influenciado e mudar. Sim. Eu não gosto da palavra influenciado. Ele é informado. Aliás, eu coloquei mal. Ele pode ter uma informação que lhe leve a mudar o voto que ele tinha até um dia antes, ou horas antes. Ele faz um balanço das informações. É o eleitor mais racional. E a gente perde um pouco a chance de observar esse fenômeno, porque quando a pesquisa de véspera dá um número não muito próximo do que ocorreu nas urnas, a tendência é falar em erro das pesquisas, quando, na verdade, é movimento do eleitorado. E as pesquisas dão a oportunidade para que as campanhas avaliem esse novo fenômeno e estejam atentas a isso, né? Então, por isso que é importante ter, inclusive, as pesquisas de véspera sendo divulgadas até o último dia, porque levam informação aos eleitores. Bom, foi um prazer. Pena que o tempo acabou mesmo. Aqui o cara me avisa quando o avião caiu. O senhor Datena, o avião caiu, eu tenho que passar pro Elia, pô. O meu aviso um pouquinho antes do avião cair, porque eu ponho paraquedas, assim não dá, pô. Senão eu me ferro. Mauro, foi um prazer conversar com você, saúde, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Tchau, Mauro. Tchau, Datena, obrigado. Abração. RB fechada com você, me ajuda aí. Rede Bandeirantes de Rádio.